Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural, sejam todos muito bem-vindos e vamos logo saber quais são os destaques do programa de hoje. Turismo rural, colônia italiana em São João del Rei oferece experiências gastronômicas e do dia a dia do campo. Expo Minas em Belo Horizonte recebe maior e mais tradicional evento da avicultura mineira. Dependência do Brasil de fertilizantes importados é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. Na receita, estamos em clima de festa junina, tem broinha de canjica. Férias de julho estão chegando, tá na hora de planejar o passeio. E você já pensou em fazer turismo rural? Em São João del Rei, na Colônia Viva, que é de descendentes de italianos, os produtores estão abrindo as portas das propriedades para receber visitantes que vão ter experiências surpreendentes, gastronômicas, desde a degustação do famoso queijo Minas artesanal, até os sabores de flores comestíveis e além, claro, da experiência, da vivência do dia a dia no campo. Se engana quem pensa que as atrações turísticas em São João del Rei se resumem em visitar as igrejas antigas e o passeio de Maria Fumaça. O que muita gente não sabe é que um pedacinho da Itália se esconde no interior do município, mais especificamente nas colônias do Felizardo e do Recondengo, onde vive grande parte da família Tarocco. Eles são descendentes dos primeiros imigrantes italianos que chegaram ao município e sentem honrados pelo legado. A nossa história aqui se iniciou em 1888 com a chegada dos meus antepassados da Itália, né? Chegaram aqui na nossa região, foram instalados aqui nas colônias. Aqui a gente está na colônia do Felizardo e para trabalhar atividades de agricultura e pecuária, que é o que acontece até hoje. E como meio de valorizar o trabalho que tem sido desenvolvido há anos e a sucessão familiar, os moradores decidiram abrir as porteiras para oferecer ao turista uma vivência que inclui conhecer um pouco do dia a dia na fazenda, a degustação de produtos e também a realização da compra. A produtora de flores comestíveis ornamentais, Maura Tarocco, deu continuidade à tradição dos antepassados. No início, a nossa família fazia o quê? A nossa família pegava as flores que davam no quintal e levava para o mercado, junto com as hortaliças. Era levada a cavalo, né? O cavalo com a berla e levava tanto as verduras quanto as flores. E isso se expandiu. Hoje ele está na terceira geração e ainda continuando nesse trabalho. E é muito interessante a gente ver que vale a pena e o pessoal admira o nosso trabalho. Maura mostra aos visitantes cada tipo de flor, as características e os cuidados que devem ser tomados para ter uma boa colheita. E depois de tanto aprendizado, nada melhor do que degustar as flores comestíveis. No entanto, a pesquisadora da EPAMIG, Simone Reis, faz um alerta para quem deseja consumir. Bom, nem toda flor, por mais bonita que ela seja, ela é comestível. Então é preciso ter cuidado, né? Comprar os produtos de um produtor idôneo, que você sabe que tem certeza que ele está produzindo flores que podem ser usadas na alimentação. Não usar as flores compradas em floricultura, que são de ornamentação, de buquês, na alimentação. Elas não foram produzidas para esse fim. E se qualquer dúvida, buscar literatura a respeito das flores comestíveis. E quem não quer experimentar os sabores exóticos das flores comestíveis, mas prefere a massa italiana, pode fazer um passeio pelo sítio Felizardo. Leonice não é descendente de italiano, mas é casada com um e aprendeu com a sogra a produzir massa de macarrão caseiro. A família do meu esposo é italiana. Então, sempre nos domingos de almoço, que juntava toda a família, sempre tinha a famosa macarronada. Então, eu fui aprendendo a fazer o macarrão com ela, com a minha sogra. O cliente pode comprar apenas pacotes da massa ou incluí-lo nas cestas de agroecológico, que são produzidos por Léo e outros moradores da comunidade. Passear pelas lavouras de milho, conhecer um pouco das funcionalidades de ferramentas antigas e acompanhar a preparação do fubá
feito no Moinho de Pedra, são as atrações que Dona Regina oferece aos visitantes no sítio São Geraldo. Ela conta que trabalhou com verduras durante quase 30 anos, mas decidiu se dedicar apenas à atividade do fubá e turismo atualmente. Ela fica agradecida de poder contar um pouco da história aos mais jovens. As escolas me procuram muito, aí eu recebo os alunos e mostro isso para eles, porque eles não tinham, assim, nunca viu, né, como que faz um fubá, da onde que vem um milho na produção. Eles foi até na roça, vamos falar, viu colher tudo. Eles achavam que vinha igual leite, só na caixinha. Ah, eles falaram, nossa, é muito bom, mãe. Eles falavam assim, mãe, foi o dia melhor que eu tive ir nessa colônia viva, nessa propriedade da Regina. E para finalizar o passeio, que tal passar na queijaria Taroco, para degustar um saboroso queijo Minas artesanal e também ouvir uma boa prosa. A gente não ganha nada, mas experiência sempre válida. O que o turista vivencia aqui é a gente contar a história do queijo, contar a nossa história, ter a degustação e a compra. A experiência pelo sítio São Sebastião ainda inclui o entardecer gastronômico dos tarocos, com um típico risoto. A coordenadora da Emater, Tatiana Garcia, ressalta que o turismo rural tem ganhado cada dia mais adeptos e que este público tem um perfil específico. Ele quer ter uma experiência única, ele não quer um turismo de massa. Ele quer conhecer a propriedade, ele quer chegar na propriedade e vivenciar o dia a dia que acontece, seja com queijo, seja com frutas. Ele quer conhecer de onde vem, apresentar para os filhos essa oportunidade que às vezes a cidade grande não apresenta, não oportuniza para as crianças. E para que os visitantes sejam bem recebidos e aproveitem as experiências, o produtor deve estar atento a alguns conselhos. É um turismo onde o produtor rural ele tem que estar disposto a receber com agendamento, organizado, mas ele precisa ter um tempo disponível para estar explicando toda a produção, desde o amanhecer do dia ao findar do dia, todo o trabalho, como acontece, como é desenvolvido naquele local. Então é muito importante ter certeza do que realmente quer, se a propriedade realmente quer começar, porque a gente já chegou a cogitar a ideia de parar. Só que a gente percebe que o valor que a gente tem no nosso produto, ele não pode ser escondido, ele precisa ser mostrado. E essa forma do turismo valorizou muito essa oportunidade para a gente. Quando a gente trabalha diretamente com o turista, né, a gente tem um valor maior agregado, porque a gente conta a história, a gente envolve a pessoa na nossa vida, né? A gente conta como o queijo é feito e tudo mais. Então é uma experiência muito bacana, muito mais legal do que pegar o queijo, botar na caixa e mandar direto para um empório, por exemplo. A gente faz agora um intervalo rapidíssimo, mas fica comigo porque no próximo bloco a gente dá um giro por eventos importantíssimos que aconteceram essa semana em Belo Horizonte no Universo Agro. É num minutinho. Belo Horizonte foi palco de importantes eventos para o Universo Agro nessa última semana. Entre os dias 13 e 15 de junho, aconteceu o Senagre 2023, que debateu ferramentas e instrumentos de insumos agrícolas no Minas Centro. Profissionais, empresários e lideranças do agronegócio brasileiro estiveram reunidos em Belo Horizonte durante 3 dias no Seminário Nacional sobre Insumos Agrícolas Senagre 2023. O evento incluiu debates e palestras que tratam de temas como a regulamentação do uso de insumos agrícolas no Brasil e a elaboração e o cumprimento de normas legais. Nós discutimos aqui legislação, nós discutimos normas, né? Trocamos experiências e saberes entre as regiões do país, a fim de que a gente diminua as diferenças existentes da execução das normas, tanto federais quanto estaduais, nas diversas unidades da federação.
A utilização de defensivos químicos de alta performance, fertilizantes, sementes e mudas, assim como o uso de máquinas e implementos agrícolas de última geração, também foram temas discutidos no evento. Além do sistema FAENG, a iniciativa tem apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Governo do Estado de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. A Secretaria da Agricultura, através do Instituto Mineiro de Agropecuário, ela fiscaliza o uso desses insumos no comércio e a aplicação desses insumos. A Emater trabalha na extensão rural, onde ela orienta o produtor como utilizar adequadamente esses insumos. E a nossa EPAMIG trabalha principalmente na pesquisa para desenvolver novas tecnologias para que a gente possa usar novos tipos de insumos. O presidente da Emater, Otávio Maia, esteve presente no evento e falou sobre os avanços da ciência e da tecnologia que permitem o uso de defensivos de forma segura. São vários níveis que a gente tem, mas todos eles com uma produção muito segura, alimentos saudáveis. Então a gente tem que trabalhar todas essas variáveis para a gente levar todos esses conhecimentos. Alguns produtores têm a tendência a fazer a produção com o sistema agroecológico por acreditar no sistema e também por atender um nicho de mercado, uma demanda de mercado, mas tem aqueles também que têm uma abertura maior para trabalhar outros tipos de insumos agropecuários. E o desenvolvimento do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que conecta produtores a estudantes através da alimentação escolar, também foi tema debatido essa semana em Belo Horizonte, no auditório do Colégio Tiradentes, no dia 13 de junho. A temática foi como facilitar e ampliar a oferta de alimentos da agricultura familiar para as escolas da região metropolitana de Belo Horizonte. A Emater promoveu esta semana o Seminário Técnico de Alimentação Escolar e Agricultura Familiar da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana, que abrange 18 municípios, entre eles Barão de Cocais, Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Brumadinho, Caeté e Catas Altas, fornecendo alimentos para a merenda escolar de 142 escolas da rede de ensino público. Hoje a gente tenta com que as escolas cumpram o mínimo exigido, que é 30%, mas a nossa meta é que elas consigam atingir a pelo menos 50%, né, da agricultura familiar. Então eu acho que essa parceria com a Emater vai ser produtiva nesse ponto, porque nós vamos saber, né, pelo boletim informativo e pelo mapa de produção, quais são aqueles alimentos fornecidos naquela época. Então isso vai fazer com que a gente também consiga aumentar a quantidade. A aquisição de gêneros alimentícios pelo PENAI deve obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista, observando as diretrizes da Lei 11.947. São priorizados alimentos orgânicos ou agroecológicos. A Emater orienta os agricultores familiares para participar do programa, prestando assistência técnica sobre boas práticas de produção, emissão do CAF, Cadastro da Agricultura Familiar, e emissão da DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é a primeira exigência para que o agricultor forneça alimentos para o PENAI. Tem produto de um lado, tem um comprador do outro, e está faltando o quê? Por que a escola fala que não consegue, o produto não chega? Aí o produtor fala que do outro lado tem produto. Nós vamos trabalhar essa articulação, essa mobilização, esse processo organizacional. Então esses seminários vêm para isso. E teve também o Avicultor 2023, o maior e mais importante evento da avicultura aqui de Minas Gerais, entre os dias 14 e 15 de junho no Expo Minas. Belo Horizonte se transformou na capital do frango essa semana. O evento Avicultor Mais 2023, Frangos, Ovos e Peixes, reuniu no Expo Minas avicultores de corte, postura e genética, produtores, representantes de agroindústrias, fornecedores de várias partes do país, profissionais do agronegócio de Minas e do Brasil, além de autoridades do agronegócio e empresários do setor. Uma das principais atrações do evento foi a Feira de Produtos e Serviços, com espaços para máquinas e equipamentos, que este ano teve a presença de cerca de 100 marcas. Entre os temas apresentados estavam a sustentabilidade e a preservação do bem-estar animal.
O setor ele vem tendo um papel também muito importante e com muito cuidado com relação a esses dois temas, tanto a preservação e a sustentabilidade, como o bem-estar animal, né, nos processos de manejo, nos processos de abate. Então, assim, esse é um ponto hoje que é forte, por isso que nós trouxemos para dentro do nosso evento, para aprimorarmos mais ainda esses cuidados. Essa feira é de suma importância, agregando ainda mais agora, junto com a piscicultura ornamental e a piscicultura de corte, Minas Gerais, que é o terceiro maior produtor de tilápia, o maior produtor de truta. Então isso vem agregar um modelo de uma proteína de frango e de peixe num local só, trazendo os investidores, trazendo os negócios, trazendo tecnologia. Então a SEAPA, junto com as suas vinculadas, tem acompanhado isso e participado para ouvir o setor, para estar junto com o setor, para continuar gerando renda e desenvolvimento para Minas Gerais. As exportações de carne de frango atingiram no ano de 2022 mais de 4 milhões de toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Os principais destinos de carne de frango brasileira são a China, Filipinas, Emirados Árabes, União Europeia e Coreia do Sul. Quem visitou a feira Avicultor Mais 2023 encontrou, além das últimas novidades da avicultura de corte, postura e reprodução, tudo sobre a cadeia da aquicultura mineira, que envolve criadores de tilápia, truta e peixes ornamentais. A Emater, felizmente, foi a empresa que começou esse trabalho da avicultura e chegou a esse porto que nós estamos vendo aqui hoje. E a piscicultura também nós começamos. Lá pelos idos de 78, 79 começamos e estamos já num nível, digamos assim, empresarial, num nível industrial. Isso daí é motivo de orgulho para mim por ter trabalhado na Emater e hoje nós estamos conseguindo essa evolução. E no dia 12 de junho foi firmado um acordo de cooperação técnica para a implantação do programa Águas Cristalinas na bacia hidrográfica do Rio Uberaba. O programa tem o objetivo de revitalização ambiental da bacia hidrográfica do Rio Uberaba e o documento foi assinado pelo presidente da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, Otávio Maia, e o presidente da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas, o CODAL, José Valdir de Souza Filho. A gente faz mais um intervalo rapidíssimo, mas fica comigo porque no próximo bloco tem aquela receita de broinha de canjica, uma alternativa e mais uma quitanda para sua festa junina. O Brasil é o maior importador de fertilizantes agrícolas do mundo, mas a guerra na Ucrânia, a concentração dessa produção na mão de poucos países, tem feito com que o Brasil precise repensar essa dependência internacional. Para se ter uma ideia, entre os anos de 2021 e 2022, Minas Gerais gastou 73% a mais para adquirir menos fertilizantes do que antes. No primeiro ano, foram 395 milhões de dólares para comprar 3,87 milhões de toneladas de fertilizantes. Já em 2022, foram 683 milhões de dólares para comprar pouco mais de 3 milhões de toneladas. Alternativas a esse cenário foram discutidas no dia 14 de junho numa audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que reuniu gestores públicos, produtores rurais, pesquisadores e empresários do setor. E a crise tem se tornado também uma oportunidade. Segundo o diretor de promoção de exportações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Araújo, desde 2019, o Estado recebeu mais de 5 bilhões em investimentos no setor, englobando 12 projetos de implantação ou expansão de fertilizantes. Minas Gerais se destaca nessa área, uma vez que tem 70% das reservas de potássio do país. A Emater Minas, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, também participou do debate e falou sobre o uso de biofertilizantes, que são alternativas agroecológicas que os produtores também podem utilizar para reduzir a dependência de fertilizantes importados. Tem solução para o Brasil para a gente produzir alimentos muito mais baratos. A agricultura familiar, que é o público maior da Emater, né, é o nosso público-alvo aí, praticamente sofreu, mas sofreu muito pouco com a dependência dos insumos externos. Fizemos uma compostagem ontem e um biofertilizante hoje, né? Antes de ontem e hoje. Quanto custou isso? De onde vieram essas matérias-primas? Nós estamos falando de dejetos de animais, esterco, munho de carvão, pós de rocha e biológicos.
trazendo para a nossa formação profissional, humildemente, nós fomos atrás de quem sabia um pouquinho mais da gente. Nós fomos atrás dos produtores que saíram na frente com os remineralizadores, tão chamados agora de agrominerais. É uma palavra que parece que está pegando no agronegócio, né? No novo agro que está nascendo, que nasceu muito forte. Só não vê quem não quer. A gente pegou o carro da Emater, saímos, né, por esse estado inteiro, e uma das fazendas que eu visitei alguns anos atrás, acho que foi ano passado ou retrasado, foi na fazenda do José Mário Lobo, né? Este pesquisador, produtor, que nos mostra uma tecnologia biológica, simples, agroecológica. Ele é pesquisador de agroecologia, mudando um cenário, mas mudando para melhor, produzindo mais com menos e com mais qualidade. Isso, nós temos que refletir muito nisso. É o mais gastando menos. E aí vem o que essa casa está discutindo. Muito menor dependência de insumos externos. Mas é muito menor dependência. Nós estamos falando, gente, de pós de ardósia, nós estamos falando de mica-xisto, de biotita. Minas Gerais é riquíssimo nessas rochas, né? A maioria delas são silicatados. A pesquisa provando que o silício reage com alumínio e libera fósforo, que os micro-organismos liberam fósforo e outros minerais, não somente o fósforo. Trabalho lindo, né, que a Embrapa vem fazendo com produtos biológicos, liberando e economizando absurdos, aí, principalmente com fósforo, com fosfato. E o agro acordou para isso. Os produtores, há 4, 5 anos, vêm fazendo isso e vêm fazendo com maestria. Os pequenos projetos nossos da Emater, seguindo agora os protocolos, inclusive da Embrapa, a gente está seguindo muito à risca os protocolos da Embrapa de multiplicação, de higiene, né? De compras de cepas de origens idôneas, estão funcionando. Os projetos que a gente fazia a nível de agricultura familiar, do alface, da cenoura, da beterraba, está dando certo em médias e grandes áreas para milho, soja e feijão. E vamos para a hora mais saborosa do programa. Hoje temos no prato broinha de canjica. Conhece? Pode ser uma alternativa aí para as quitandas da sua festa junina. Então anote os ingredientes. 3 colheres de sopa de erva doce, 4 ovos inteiros, 1 xícara de fubá mimoso, 1 xícara de fubá de canjica, 1,5 xícara de leite integral, 1,5 xícara de água, 1 xícara de açúcar refinado e meia xícara de óleo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Érica Michele, da Escola de Culinária Arpia, e hoje vou ensinar para vocês uma receita de broinha de canjica. É uma broinha úmida por dentro e por fora ela é muito crocante. Vamos à receita? Primeiro passo aqui, a gente vai estar colocando todos os líquidos na panela. Não tem uma ordem certa, tá? Então aqui tem o leite, a água, o óleo é a sua escolha, o açúcar refinado, misturar aqui só um pouquinho. Ó, receita bem fácil, muito prática e deliciosa. Agora eu vou colocar aqui o fubá mimoso e aí eu já posso acrescentar o fubá de canjica, tá? Para não empelotar, qual que é a minha primeira dica aí para vocês? Tem que misturar bem enquanto tudo está frio, para depois a gente estar colocando aí ao fogo. Quando estiver tudo misturado, nós vamos adicionar aqui a erva doce e vamos levar agora ao fogo. Aqui ele vai começar a cozinhar e já já eu mostro o ponto para vocês, tá? Ele vai desgarrar do fundo da panela. Após os 5 minutos, olha só o ponto que fica
E aí agora a gente precisa que essa mistura dê uma esfriada para eu estar adicionando os ovos. Então eu vou dar um tempinho aqui e já já eu mostro para vocês aí como que eu vou estar colocando os ovos aqui na nossa receita um a um. Aí os ovos eu não coloco tudo de uma vez, eu coloco aos poucos para facilitar, para mexer mesmo. Aí agora eu vou estar adicionando o último ovo, vou estar misturando. O ponto então é esse, olha, fica bem cremoso, mais firme. E agora a gente vai enrolar. A gente não consegue enrolar na mão. Aí eu coloco desmaltante aqui, ou pode ser óleo também, tá, pessoal? Só para não agarrar muito aí na colher. Aí aqui você vai determinar o tamanho, tá? Aí aqui a gente mede, tô com uma xícara aqui, com um pouquinho de fubá de canjica, né? Para dar aquele rústico. E agora a gente vem fazendo só isso aqui, ó. Olha como que fica. Vou colocar um pouquinho de desmaltante aqui também, mas poderia ser óleo. E aí aqui a gente vai colocando aqui até encher a nossa forma. Vou enrolar a última pra gente estar levando aí ao forno. Aqui. Prontinho. Então aqui eu vou levar ao forno, vai assar aproximadamente 30 minutos em 180 graus. Então, pessoal, após 30 minutos, olha só. Olha que bonito. Totalmente assada. Então, tá pronta nossa broinha. E uma ótima opção aí pra gente estar tomando com um chazinho da tarde ou um cafezinho. Olha que delícia. Vou mostrar ela por dentro, como que ela fica, olha. Quentinha ainda. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita que eu adoro, é uma receita de família. E é isso aí, agora é só saborear. Obrigada, gente! Minas Rural está acabando, mas a gente se encontra a semana inteirinha lá no www.emater.mg.gov.br. E eu te vejo aqui na semana que vem. Tchau!